Legal, chegamos aqui do 5, no capítulo 5, aqui onde nós vamos configurar a rede, que é o que importa aqui para nós no nosso servidor Linux. Nós temos então o comando IP, que permite a gente fazer isso. Ó, temos a opção colorido, o status, detalhes. Então vamos utilizar aqui, ó. Se eu digitar só IP, ele não faz nada, ele só mostra como se usa o comando IP. Então, eu quero ver os endereços da minha rede. Ok, põe IP. Eu quero que apareça colorido. Tá? "-C", colorido para facilitar a visualização das coisas. E eu posso pôr address. Eu quero ver os endereços. Tá lá. Então, nós temos a interface de loopback, que é a LO. Tenho a segunda interface, que é a NP0S3, que ela está up, olha lá verdinho, que é a primeira placa de rede que eu estou utilizando como NAT aqui no VirtualBox. Então ela tem o IP 10.0.2.15/24, olha lá, máscara de 24 bits, ou seja, os 3 primeiros octetos, tudo bit 1, isso me dá aquela máscara 255.255.255.0. É a máscara classe C. Né? Tem o endereço de broadcast dela, 10.0.2.255. Legal. Tenho também um endereço IPv6, tá lá, INET6, ó. Aquele em azul ali, todo grandão, né? E tenho também a terceira placa de rede, que é a NP0S8. Então é importante esses nomes da placa de rede, tá, pessoal? E ela está down, ou seja, ela não está ativa, não está configurada nem nada. Ela está desligada. Então aqui eu trago para vocês os comandos básicos. Ó. Esse primeiro que eu acabei de usar, que exibe as interfaces de rede em modo colorido, que facilita, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, sem o colorido. Põe assim, ó. Olha lá como é que fica muito mais difícil você enxergar as coisas. Cadê o app? O app tá ali, tá, tá. Ok. Quando a gente tem mais prática, você nem precisa ver colorido. Mas que ajuda, ajuda, né? Então eu tenho aqui diversos exemplos. Eu tenho aqui link, comando link, para exibir as placas, rede e os nomes no sistema. Eu posso desabilitar uma interface de rede. Eu posso usar o comando IP link, por exemplo, set enp0s3, que está up, né? Eu posso fazer ela ficar down, posso desativar ela, ó. Esse comandinho aqui vai desativar a minha placa de rede. Vamos ver se deu certo? Olha lá, tá down agora, né? Não, eu quero ativar. Ok, vamos lá, vamos dar o up aqui. Perfeito. Vamos lá ver? Olha lá, tá up de novo. Eu posso, inclusive, configurar um endereço para essa placa de rede. Eu não falei que a terceira placa de rede, a final S8 lá, ela está desativada e sem configuração? Eu posso configurar com o comando IP também. Eu posso pegar, ó, address, vou colocar um IP aqui, 192.168.0.1, ela, com máscara classe C, e aí eu ponho o nome dela, NP0S8. Faltou aqui o ADD, né? Errei ele, ó. IP address ADD. Vamos ver se deu certo. Ó. Então a placa de rede S8 ela está agora com IP, porém ela está down ainda. Não é porque você configurou um IP nela que ela vai ser ativa sozinha.
Tá? Então o Linux tem isso. Eu posso usar o comando para ativá-la, né? Como eu fiz aqui com a outra. IP link set up, tá? Olha lá, agora ela está ativa. Só tem um probleminha nessa configuração que eu acabei de fazer. Ela vale só nesse momento aqui para o servidor. Se eu reiniciar o servidor, ele vai perder essa configuração. Essa configuração não é permanente. Por isso que eu já coloquei aqui, olha lá, IP, ó, atribui endereço temporário, ok? Outro comando que nós temos é o dhclient, que faz com que a placa de rede tente achar uma configuração de um servidor DHCP. Então, relembrando o que é o servidor DHCP? É aquele servidor que está na rede distribuindo configuração de IP. Então, esse comando vai fazer com que a sua placa de rede tente achar um servidor DHCP. Se tiver um servidor DHCP, ela vai pegar uma configuração dele. Então, o comando é simples. Eu faria assim, ó, dhclient np0s8, por exemplo. Né? O nome da placa de rede. Ou 3, np0s3, tá? Na interface de loopback, a primeira interface LO, a gente não mexe, ok? A gente deixa ela quieta. Ela tá lá, ó. Olha o endereço dela, 127.0.0.1/8. Então, ele é um endereço classe A, tá? Primeiro octeto, todo bit 1, por isso está lá /8. Então, ela tem a máscara 255.0.0.0, tá? Então, nós não mexemos, é esse o endereço dela fixo e ok, tá? Esse é o básico da configuração usando o comando IP. Ok, agora nós vamos configurar a rede de forma definitiva. Então, para isso, nós temos que editar um arquivo. Tá? Esse arquivo, ele fica dentro da pasta Network, que está dentro de etc. Então, para facilitar, nós vamos mudar de pasta, ao invés de digitar comandos mais longos, com caminho longo, nós vamos mudar para aquela pasta. Nós vamos mudar de diretório para /etc. Ó, eu aperto Tab, já autocompleta para mim. Network e Enter. Ok. Vou listar esse diretório para ver o que tem aqui dentro. Olha lá. Então a gente tem algumas pastas ali e tem o arquivo interfaces. Esse arquivo é o que nós vamos modificar. Só que antes de modificar qualquer arquivo de configuração, é interessante que nós criemos um backup dele. Então eu vou fazer uma cópia desse arquivo do original com o comando cp, que é para copiar. Então eu vou copiar o arquivo interfaces para interfaces.bkp. Né? Então esse vai ser o nosso arquivo original. Se por acaso acontecer algum problema, sua rede parou de funcionar como estava, né? Tava melhor antes do que você mexeu e tal, você tem a opção de voltar do jeito que estava. Então é sempre interessante, qualquer configuração que você for fazer de qualquer serviço, faça antes um backup do arquivo, tá? Ok, se eu listar agora o diretório, vocês vão ver que está lá o arquivo interface.bkp, tá? Então esse eu vou deixar lá quietinho. O que nós vamos alterar é o interface. Então pico interfaces. Ele já tem uma configuração da loopback, da interface loopback, nós não vamos mexer aqui de jeito nenhum. E tem também a configuração da primeira placa de rede dessa máquina, a NP0S3,
e já está configurada para DHCP. Olha lá. Né? Então, nós também não vamos mexer. Tudo dos arquivos de configuração que começa com cerquilha é comentário. Vocês estão vendo que aparece até com outra cor. Então, não precisa preocupar com ele. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, ó, configuração da segunda placa de rede. E aí eu vou digitar a configuração dela. Como vocês vão ver aqui, ó, é importante você saber o nome da placa de rede que você vai configurar. E aqui a nossa configuração que a gente vai colocar. Tá? No caso, vai ser parecido com essa aqui, ó, com essa de baixo. Então, eu vou começar aqui com um auto NP 0S8, que é aquela placa de rede que a gente quer configurar, e fez NP 0S8 e net static. Então ela vai ser uma configuração estática. Ela não vai ser DHCP, ela não vai ser dinâmica, ela vai ser estática, vai ser um IP que nós vamos colocar e ele deve ficar configurado sempre que a gente iniciar o servidor. Tá? Address. Erro muito comum, pessoal. Às vezes esquece um S ou esquece um D aqui, ó. Não funciona, dá erro. Aqui, esquece o A aqui do ifase, vai dar erro. Então, qualquer letrinha que você esquecer aqui, não vai funcionar a sua configuração. Tá? Não funcionou a configuração, o que você vai fazer? Vai abrir de novo o arquivo de configuração e vai conferir linha por linha que você acrescentou. Tá bom? Vamos colocar aqui .0.1, primeiro endereço desta rede, que vai ser uma rede classe C. NetMask, máscara padrão classe C, broadcast, ó, broadcast desta rede é esse aqui. Não copiem o que está lá. Você não é para você copiar. Vocês já entenderam, você já tem a teoria de redes, então você sabe quais são os dados que têm que ser colocados aqui, de acordo com aquela rede escolhida. Network, qual é o endereço dessa rede? Neste caso, agora, nós não temos um gateway para esta rede aqui. O que seria o gateway? Seria um endereço onde esse computador vai sair para a internet ou para uma outra rede. Então, nós não temos. Eu posso colocar aqui como comentário. Gateway, sei lá, vou inventar um endereço aqui. Sei lá, 192.168.0.2 seria um servidor que eu tenho na rede, ou o próprio servidor, esse meu servidor aqui, seria o gateway para outra rede, então, ou um roteador que está interligado aqui, tá? Então, realmente nós não temos esse equipamento, essa configuração para colocar aqui, tá? Mas seria um outro endereço aqui, tá? Seria o gateway. E também um servidor DNS. Nós também não temos esse servidor DNS. DNS, name servers. Eu não tenho no momento aqui. Mas eu vou deixar como comentário aqui. Se por acaso eu tiver, eu volto aqui e configuro. Então, antes de sair do arquivo, eu confiro. Está tudo certo, se eu não esqueci nenhuma letra. Está lá static, address, netmask, parece que está tudo certo. Então, eu vou gravar o arquivo, Ctrl O, e vou sair. Ok. E aí, está pronta a configuração? Está valendo a configuração? Não. Se eu fizer aqui, ó, IP-C address, eu vou ver que a minha placa de rede, na verdade, é que eu coloquei o mesmo IP que eu tinha setado lá manualmente, né?
Mas não vai mudar. Só de eu mudar o arquivo, ó, não vai mudar. Tá? Aqui que eu coloquei o mesmo endereço que eu tinha colocado antes. Mas se eu colocar aqui, só porque eu coloco 2 aqui, ó, salve e fecha, não vai mudar ali. O que eu tenho que fazer para mudar a configuração? Eu tenho que reiniciar o serviço de rede. Eu poderia até reiniciar o servidor todo, mas eu não preciso. Tá? Você simplesmente reinicia o serviço de rede. Então está aqui o comando. Ó. systemctl restart o serviço que você quer reiniciar, que é o networking. Então, eu coloco aqui systemctl restart networking. .source, ele já autocompleta para mim. Tá? E se você colocou alguma coisa errada, daria um erro ali. Tá? Bom, vamos conferir aqui se mudou. Olha lá, ele mudou, mas ele está com 2 endereços agora. Um que eu coloquei manualmente aquela hora, temporário, e agora o segundo endereço que ele pegou do arquivo interfaces. Se eu reiniciar o servidor, ele vai sumir esse primeiro ali, né? Que é final 1, e vai manter o final 2. Vamos fazer um teste para ver se é isso mesmo. Reboot. Vamos rebootar o nosso servidor. Olha lá. Só o final 2. O outro foi apagado. Então, é outra característica, tá, que pode acontecer, pessoal. Uma placa de rede pode ter vários endereços, não um só. Ela pode ter endereços virtuais, tá? Eu vou editar novamente o arquivo interface e vou alterar ele aqui para final 1. Gravo o arquivo, saio e reinicio a rede. Vamos dar uma olhada, ver se funcionou. Olha lá, final 1 agora. Agora eu vou simular um erro. Ah, eu digitei aqui. Digitei esse D aqui. Faltando um D ali. Tá? Ok, address. E aí eu reinicio a rede. Olha lá, deu erro. Ó. E está informando, né, que para eu usar esse comando aqui, journal ctl-xe, para ver alguns detalhes, o que aconteceu. Eu posso usar esse comando aqui, ó. Journal ctl-xe. Ver se mostra alguma coisa. Missing a variável requerida address, justamente onde eu errei. Ó. Então, o que eu vou fazer? Aqui para sair desse comando é a letra Q, tá, pessoal? Então eu tenho que editar de novo e corrigir, tentar localizar onde está meu erro aqui, corrigir, e aí sim você inicia a rede sem nenhum erro. Outros comandos para você que você pode utilizar é o ifdown ou ifup, tá? Desabilitei todas as placas de rede com o comando ifdown-a. Ifup-a. Este comando, o ifdown e ifup, ele faz exclusivamente de acordo com o que está no arquivo interfaces. Então, se é uma configuração que não está no arquivo interfaces, ele não vai
mexer, tá? Então aqui eu habilito todas as placas de rede e o que aconteceu ali, ó, interessante, ó. A placa de rede 2, ela tá down ainda, ó. A S8 tá up, mas a S3, ó, continua down. Por que isso? Por causa disto aqui, ó. Auto ENP0S8. Essa linha não tem aqui, ó. Ela tem o ALA, o hot plug, mas aí eu posso colocar Auto ENP0S3 também. E aí eu uso o FUP-A. Agora ele está executando o DHCP client lá na placa S3, ela conseguiu. Se eu verificar agora, está tudo up, tá? Porque a S3 não tinha aquela linhazinha alto com o nome dela, tá? Então o comando if up, if down, ele modifica essas placas de rede ali, tá? E esse é o básico que vocês precisam saber sobre a configuração de placa de rede do Linux.